Pois é, no nosso quadro Meu INSS de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante. O empréstimo consignado, que é uma modalidade de crédito pessoal muito utilizada por aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Para acesso às suas vantagens, um dos pré-requisitos é não ter um benefício bloqueado para empréstimo. Para saber sobre este assunto, nós vamos conversar com ele, que sabe tudo. Nosso querido Marcelo Lima, que é o gerente executivo do INSS aqui do estado de Alagoas, que já está comigo aqui para passar todas essas informações. Marcelo, o que a gente quer saber é o seguinte. Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Para a gente saber o seguinte, quando esse empréstimo estiver bloqueado, o que é que se faz então quando esse empréstimo estiver bloqueado? Tem algum caminho a percorrer? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez a você, Wilson, e vocês que acompanham também aqui no Fenômeno Fique Alerta. Nesse caso, o empréstimo consignado, o nome já diz, ele é feito em consignação por alguma empresa, empresa financeira, pode ser bancos inclusive, que vai levar para essa pessoa a oportunidade de tirar um dinheiro. E por razão disso, claro, vai ser pago e descontado do benefício que ele recebe do INSS. Para que isso aconteça, é necessário que esse segurado permita essa consignação, por isso é um empréstimo consignado. A partir daí, para que o desbloqueio aconteça, antes era um requerimento, tinha que ser feito, etc. Agora não. Agora o próprio segurado, no aplicativo Meu INSS, pode fazer o desbloqueio para empréstimo. É importante dizer que você precisa ter uma senha e essa senha é do GovBR, aquela mesma que você usa no aplicativo Meu INSS e para outros tantos serviços do governo federal. A partir daí foram criadas seguranças, porque, na verdade, é algo muito importante. Isso vai permitir que haja esse desconto do seu salário. Então, não pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. Tem que ser o senhor, a senhora, ou quem vocês designarem, e, a partir daí, sim, pode subir, inclusive, quando você faz a senha, sabe, Wilson? A primeira coisa que aparece lá é que você tem o padrão, inicialmente, bronze. É necessário subir para o padrão prata e o padrão ouro. E você pode fazer isso no próprio GovBR. Então, para desbloquear, é importante dizer que não é algo automático e nem pode ser feito por qualquer pessoa. O próprio segurado é que tem que fazer essa condição de desbloqueio, até porque precisa de algumas informações que só o segurado vai dar para isso ter acesso. É importante também dizer que as pessoas têm acesso junto às instituições financeiras. O INSS ele não tem nenhum tipo de banco, nada desse tipo. Ele não tem como bloquear o benefício. Pelo contrário, vai desbloquear. Se não conseguir fazer, provavelmente é a margem de crédito que não está liberada. Perfeito, excelente, boas informações, Marcelão, trazendo para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos saber quem quer fazer perguntas para você, Marcelo, hoje aqui no nosso quadro INSS no Fenômeno. Quem pergunta é a Lara Cavalcante. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, fui fazer empréstimo consignado e está bloqueado meu benefício. Posso resolver na agência do INSS? Pois, Dona Lara, olha, duas perguntas, duas situações. Eu vou responder das duas situações que eu entendi. A primeira é que o benefício estava bloqueado e não bloqueado para empréstimo. Se isso aconteceu, a senhora tem que descobrir o motivo pelo qual o benefício está bloqueado. Aí sim, depois que desbloquear com o requerimento, é que a senhora faz também o mesmo procedimento nessa condição para desbloquear para empréstimo. No telefone 135, a senhora se informa primeiro por que o benefício está bloqueado. Essa é a primeira condição, entendi metade da pergunta. E a outra seria, olha, está bloqueado para empréstimo, como é que eu faço? Não precisa ir na agência do INSS. Tanto num caso como no outro, a senhora consegue resolver ou pelo telefone 135 ou no aplicativo Meu INSS, nessa condição tendo a senha nível prata ou ouro. Para ter a senha nível prata ou ouro, no próprio gov.br você tem as opções. Pode fazer pelo seu banco, se a senhora receber por internet banking, pode fazer também no site do TSE, com a condição da validação facial. Então a senhora pode subir e facilmente vai conseguir. Tem dúvidas? Telefone 135. Então, se for uma dúvida ou outra, eu acredito que a gente possa ter alcançado a resposta para a senhora. Muito bem. Marcelo, deixa eu aproveitar você falando sobre bloqueios. Nós temos recebido muitas perguntas de pessoas em relação ao LOAS. E muitas pessoas tendo bloqueados, inclusive o seu LOAS. Quando chega no banco, não consegue retirar o seu dinheiro. O que está acontecendo? Pois não, Wilson, é importante. Muitas dúvidas chegando nesse sentido, A condição é que as pessoas não estão fazendo o recadastramento do CadÚnico. O benefício de prestação continuada da LOAS, que é lei orgânica da assistência social, ele precisa a cada 2 anos ser feito, isso condição de lei, um recadastramento. A família muda, De repente, o grupo familiar, um filho fica de maior, sai de casa, arranja um emprego, etc. E se não houver essa condição de a cada 2 anos o titular ir lá para regulamentar, fazer esse recadastramento, o benefício, infelizmente, ele é bloqueado. Porém, com uma condição, olha só, para desbloquear, não precisa ir para lugar nenhum. Se ligar para o telefone 135 em até 5 dias ao desbloqueio. Vou repetir, em 5 dias de desbloqueio, se o motivo foi o recadastramento.
Se o motivo for outro, aí o prazo pode ser um pouco maior. Nesse caso, a pessoa vai ter esse 5 dias de desbloqueio, vai receber o dinheiro, né? Resolve aquele momento, mas se em 30 dias ele não for fazer o recadastramento, pode haver um novo bloqueio. Então não é nenhum tipo de punição, nada disso. É para garantir que o benefício seja continuado, seja pago. Tanto é que é um benefício de prestação continuada. Para ele existir, é muito importante que isso aconteça. Então não esqueçam, a cada 2 anos, faça o recadastramento junto ao CadÚnico, na Secretaria Municipal de Assistência Social, junto aos CRAs. Tem dúvida? Liga para 135. Agora não deixe de fazer. Tem milhares de pessoas que só descobrem na hora. Então vão ficar aí 5, 6 dias sem receber e isso vai prejudicar bastante. Para evitar isso, faça sempre recadastramento a cada 2 anos, tá? Agora, Wilson, já que você tocou nesse assunto, é importante também salientar que se for alguma condição de defesa, exemplo, o cidadão estava recebendo e o filho dele começou a trabalhar no mesmo grupo familiar. A renda ficou maior. Então, os sistemas do governo migram a informação e dizem, olha, o senhor está sendo convocado para explicar por que agora tem esse dinheiro que não enquadra no LOAS. Ele tem 30 dias para explicar. Se ele não explicar, o benefício pode ser bloqueado. Aí a defesa demora um pouquinho mais, porque aí não é só o recadastramento, é também uma condição de enquadramento na regra. Então, acontecem situações assim também. Para evitar tudo isso, fique em dia. Se mudar o endereço, avisa para o INSS. Se mudou alguém do grupo familiar, saiu do grupo familiar, entrou no grupo familiar, informa lá no CadÚnico, que é muito importante. O cadastro está completo e perfeito e tem várias vantagens. Descontos, por exemplo, na conta de energia, acesso a descontos também, todos os descontos sociais possíveis. Quem está em dia, certamente tem direito e tem acesso a mais direitos. Perfeito. Marcela, vamos lá para a segunda pergunta de quem faz hoje aqui é o Marcelo. É a sua xará, Marcela Seixas. Ela pergunta o seguinte, Marcelo, o banco informou que o INSS não liberou meu empréstimo. Se desconta direto do salário, por que negou? Marcelo, é uma boa pergunta, né? Por que negou? Se é do dinheiro dela, como é que não vai liberar? Detalhe, primeiro que o INSS não tem esse poder, né? O poder é da senhora dizer eu quero ou não e do banco oferecer o produto que é o dinheiro. O que pode acontecer é, se perguntar para o INSS vai dizer, a senhora não tem margem, já usou os 40%, era 30%, foi para 35%, depois mais 5% do cartão e voltou mais recentemente. Dezembro tinha acabado, voltou agora essa margem de 5%. Mas tem gente que já tinha usado a margem. Então, quando o INSS não libera, não é que ele tem esse poder de dizer sim ou não. Ele apenas responde a pergunta da instituição financeira. Olha, a dona Marcela está precisando de dinheiro. Ok, mas a margem dela não existe mais. Então, por essa razão, o benefício não sai, esse empréstimo não sai. Mas não é o INSS que nega, é que, infelizmente, a margem. Tomara que não seja o caso da senhora, que a senhora tenha a margem para pegar, né? Tomara que seja isso. Mas, infelizmente, acontece muito isso, de não ter margem. Perfeito, explicadinho para a dona Marcela. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz é o Carlos dos Santos. Olha, sou procurador da minha mãe e fui pedir empréstimo, mas foi negado. Por quê? Eita, seu Carlos, excelente pergunta. Isso acontece todos os dias. O procurador não tem esse poder. A procuração tem que ser retirada ou suspensa, só o titular. Lembra que eu me falei agora há pouco também? O titular é que tem esse poder de fazer. O procurador ele pode fazer ações outras que sejam administrativas, mas para o empréstimo, então, tem que ser isso, né? Se a pessoa puder fazer, basicamente, somente o titular. Então, ele teria que tirar essa condição, suspender essa procuração, fazer o empréstimo, aí sim ela vai conseguir. Tá? Acontece muito isso. Vão pedir, infelizmente, nessa condição. Uma dica para também a procuração, né, que o senhor falou em procuração, ela é grátis para representar, nesse caso nos cartórios, ela passou a ser gratuita para representar as pessoas junto ao INSS, tá? Então não há custo nenhum para depois que o senhor precisar, claro, do empréstimo, ter acesso, claro, a voltar. Uma outra informação importante, Wilson, é que nesse caso está falando de procuração, não é curatela, não é uma condição que vai depender, né? Curatela tem outro caminho, isso vale para a procuração. Perfeito. Marcelo, sei que o nosso tempo está bastante apertadinho, mas eu quero aproveitar você aqui, você estava também acompanhando aqui o nosso programa, em relação ao pequeno Luiz Davi, de 10 aninhos, que foi vítima daquele choque elétrico e está naquela situação. Nós tivemos uma corrente aqui de solidariedade, muitos anjos bons ajudaram, estão ajudando para que ela consiga respirar um pouquinho melhor, deixou de trabalhar e agora vai ter que cuidar do filho. Eu queria que depois você, como gerente executivo do INSS do Estado de Alagoas, pudesse analisar com calma, porque ela está desempregada, a dona Márcia, a mãe do pequeno Luiz Davi, e se ele teria condições de ter um auxílio para poder suprir as necessidades que ele vai precisar durante agora até o resto da sua vida. Perfeito, isso, claro, eu me solidarizo com certeza, acompanhei de perto também a matéria, todos nós nos sensibilizamos e graças ao apoio que você pessoalmente empenhado e juntamente com o PESCOM, eles conseguiram, né, algumas coisas e nesse caso, fique tranquilo, eu vou pegar sim os dados, os documentos, vou analisar e em sendo possível ela pode sim receber, na verdade, um benefício assistencial da LOAS, uma vez que ela está sem renda, né? Se enquadrar nas demais situações é bem possível, eu vou orientar sim para que ela faça esse requerimento, né, e faça
faço questão de ajudar, Wilson. Maravilha, Marcelo. Precisa, muito obrigado viu? mais uma vez. As ordens, Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Ela recebe assim o nosso abraço lá, né? Isso. Fraterno, que ela for Vamos lá preciso. depois Bora para lá. passar as informações para ela que ela entenda como é que ela pode fazer, para você orientar e ela conseguir ter esse benefício. O mais rápido possível será feito. Muito Pode obrigado. deixar. Que Deus te abençoe sempre. Um abraço, meu meu irmão. Muito Até a obrigado próxima. mesmo. Deus te abençoe. Obrigado, meu querido Marcelo Lima. Que bom, notícia boa também. Eu queria fazer no ar aqui, porque o Marcelo está sempre solícito aqui a resolver os problemas, passar informações importantes. Que boa notícia, né? Que bom, que bom. Então, produção, vamos entrar em contato com a dona Márcia, né, para a gente poder tentar, né, diretora? Que bom, que legal. Obrigado, Deus. Obrigado a colocar os anjos bons sempre pertinho da gente para ajudar quem precisa, né? Que bom, que bom.